Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Este é o programa Em Comunhão da nossa querida TV Aparecida. Um programa que a TV oferece para você, para ajudar a gente a refletir cada vez mais profundamente sobre a maravilha da nossa fé. E nós já estamos nos encaminhando para o Natal. Espero que você esteja fazendo essa novena de preparação, talvez acompanhando pela TV Aparecida, não é mesmo? E fazendo com que a sua família, a sua comunidade possa celebrar o Natal a partir de dentro, a partir desta fé e eu diria assim, desse encantamento que nós temos diante daquilo que fazia um São Francisco de Assis, um Santo Afonso Maria de Ligório, não é mesmo? Se encantarem diante do presépio. Não pela beleza das imagenzinhas, mas principalmente pela maravilha do mistério da encarnação. Como é possível que Deus tenha se feito humano? Como é possível que aquilo que tudo nós imaginamos como divindade, de repente se transforma em humanidade? E a gente quer partilhar tudo isso com você, a gente quer conversar sobre isso, ajudando-nos a aprofundar a nossa fé. E nunca se esqueça, quem faz isso junto conosco é Nossa Senhora, aquela que meditava a palavra, guardando-a no seu coração, aprofundando cada vez mais a sua fé naquele Filho bendito que ela havia gerado, naquele Jesus de Nazaré, no qual estava encarnado o Verbo eterno de Deus. Vamos então conversar e mais uma vez eu tenho aqui a alegria de ter a presença do Padre Eduardo. Bem-vindo, Padre Eduardo, mais uma vez. Muito obrigado, Padre Ulisses, obrigado pela companhia também do Padre Domingos Sávio. O Natal é sempre essa ternura de Deus, de um Deus que assumiu a nossa natureza, a nossa vida, os nossos sonhos, mas sobretudo o Natal é a mensagem da parte de Deus de que vale a pena ser gente, vale a pena ser humano e construir neste mundo um mundo melhor, um mundo mais feliz para todos. Certamente. Não é, Domingos? Seja bem-vindo mais uma vez, nosso biblista exegeta, com a Bíblia sempre ali no colo, que ele trata como uma criança querida. Obrigado, Padre Ulisses, por esse convite mais uma vez feito, né, que a gente aceita com tanto gosto, né, podendo assim partilhar um pouquinho a nossa fé. Já estamos bem mais próximos do Natal, então gostaria que esse mais próximo estivesse acontecendo dentro de cada um e de cada uma de nós também, né? Quer dizer, cada vez mais nos preparando para acolher em sempre maior profundidade o mistério da encarnação, de um Deus que se faz humano, para que nós vamos nele nos divinizando sempre mais, nos humanizando sempre mais. Certo. Na medida do humano, cresce a presença de Deus em nós. E nós vamos, neste primeiro momento, sempre chamar um texto da Sagrada Escritura e a partir desse texto, então, nós queremos meditar nesse encontro todo o mistério da encarnação. Um texto que nos vem de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Preste bem atenção. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Este é o chamado prólogo do Evangelho de São João. E esse prólogo ele é tão importante para a gente aprofundar o que significa o presépio, o que significa tudo aquilo que aconteceu lá em Nazaré, nessa anunciação feita a Nossa Senhora. Eu gostaria que o Padre Domingos comentasse um pouquinho para nós esse prólogo de João, depois o Padre Eduardo também, né? Como que ressoa, ecoa em nós cada vez que nós ouvimos esta palavra e o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Eu começaria, Padre Ulisses, pelas primeiríssimas palavras do Sim. prólogo. No princípio. Sei. Para um judeu e para alguém que conhecia-se o Antigo Testamento, quer dizer, esse no princípio vai levar a pessoa para o primeiro versículo da Bíblia. Lá em Gênesis. Em Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. Sim. Então São João, no seu prólogo, que prólogo quer dizer introdução, prefácio. Mas se formos olhar bem mesmo, o prólogo não é só uma introdução. De certo modo, ele já é todo o Evangelho
de João, quando vai mostrar, por exemplo, né, a rejeição dessa palavra que é luz, tudo mais, que é vida, a rejeição dessa palavra, alguns rejeitaram. E até o próprio prólogo vai dizer que alguns tentaram abafar esta luz. De certo modo, abafaram com a morte de Jesus, só que pela ressurreição a luz não foi apagada, ela continuou. Mas eu gostaria de início dizer isto, quer dizer, São João, ele está, ao nos apresentar, começar a apresentar Jesus com essas palavras, dizendo que agora de fato a criação de Deus vai de fato acontecer. A criação que já começou e com Jesus ele retoma essa criação e vai levar essa criação à sua plenitude. É um novo princípio que está acontecendo. Um novo princípio. E depois uma palavra que eu gostaria de realçar também seria exatamente que nós traduzimos por palavra, que no hebraico é a palavra dabar. E dabar pode ser palavra, mas mais do que palavra é ideia, é projeto. É, digamos, então, no princípio era a palavra e a palavra estava em Deus, quer dizer, aquele projeto que estava em Deus. Agora, no caso de Deus, claro que não vamos excluir Jesus nem o Espírito Santo, sim, mas no caso esse Deus aí é o Pai. Então, aquele projeto que estava dentro do Pai, mas que ele fala também, quer dizer, ele vai falar desse projeto, sobretudo através de Jesus, pelas atitudes de Jesus. E até vai dizer, por exemplo, esse projeto estava em Deus e esse projeto era Deus. Aí já está exatamente, digamos, o anúncio da encarnação. O projeto que era Deus, quer dizer, o Filho único de Deus, vai dizer a certa altura que ele se fez carne e veio habitar entre nós. Então, quer dizer, logo no primeiro versículo, nós já temos, digamos, até o anúncio do próprio mistério da encarnação. Exato, esse dabar, esse projeto, esse sonho, essa ideia de Deus, né? Que lá no Gênesis, a gente poderia dizer assim, foi a ideia de todo o universo, de todo o cosmos a ser criado. Agora tem no princípio agora é o projeto do ser humano. Depois não é só, digamos, é um projeto que Deus tinha, não, mas o João vai dizer no princípio estava o Verbo, existia o Verbo, quer dizer, é o que Deus de fato sempre teve dentro dele, o Pai sempre teve dentro dele, que agora então vai se manifestar e vai se realizar. E é interessante, né? Porque no último programa a gente comentava exatamente, o Padre Eduardo estava explicitando exatamente esse aspecto, né? Que Jesus não veio servir de consertador, reparador das coisas, mas ele é um plano, ele é todo um projeto que dá continuidade ao mistério, a toda a criação, né? Deus continua criando, né? E aqui tem um novo princípio. Aqui começa esse sonho de Deus para o ser humano. Como que repercute em você, Eduardo, esse prólogo de João? O prólogo de São João nos faz pensar muitas coisas. Em geral, a teologia considera, sobretudo, o versículo 14 do prólogo, a principal informação, a principal base escriturística para o mistério da encarnação. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Essa é a afirmação principal do Novo Testamento em relação ao mistério da encarnação. O prólogo nos faz pensar, sobretudo, Padre Ulisses, que a encarnação de Deus ela vem para transformar o mundo, vem para trazer humanidade para o ser humano, mas ela enfrenta também rejeições. E o Padre Domingos Sávio fez referência a isso. Um teólogo espanhol, João Sobrino, que durante muitos anos trabalhou e trabalha ainda em El Salvador, ele costuma dizer, comentando o prólogo de São João, costuma dizer que Jesus se encarnou não em qualquer mundo, mas ele se encarnou no mundo real, no mundo do pecado, no mundo das trevas, no mundo da rejeição. Encarnou para ser luz, encarnou-se para oferecer ao ser humano dignidade de vida, esperança, alegria e, sobretudo, amor pela humanidade, amor pela nossa vida. O prólogo de São João nos faz pensar que, de muitas maneiras, Deus se comunica, Deus se revela, mas Ele se revela, sobretudo, porque Ele nos ama. E o prólogo sempre faz a gente pensar em outros textos bíblicos. Imagino que o Padre Domingos Sávio também sempre, a partir do prólogo, pensa em outros textos. O que me vem à mente,
trazendo a partir do prólogo do Evangelho de São João, é a ideia daquilo que a carta aos Hebreus fala. De muitas maneiras Deus se revela, de muitas maneiras através dos profetas e através de tantos outros mensageiros. Mas agora, no Natal do Senhor, Deus se revela plenamente, Deus se revela de um modo como Ele nunca se revelou antes, se revela através de seu Filho Jesus. Esse é o núcleo da fé cristã, a certeza de que Jesus é a revelação plena, definitiva, a revelação mais importante que Deus nos oferece. Eu acho que essa nossa fé na encarnação já universaliza o mistério da salvação que Deus quer oferecer ao ser humano, não é mesmo? Porque se fosse apenas a fé no Messias, o Messias era esperado por um povo, né? Os profetas anunciaram um Messias que viria para resgatar o seu povo, né? De repente, esse Messias é a encarnação do Verbo Divino, né? Então a gente pode dizer que esse Verbo Divino, essa encarnação, não foi de modo algum para uma religião, para um povo, né? Apesar de ter sido um povo privilegiado em termos de comunicação de Deus para com ele, mas essa encarnação veio para a humanidade, né? Para todos os povos, para todas as religiões, para todas as culturas de todos os tempos, do passado, do presente e do futuro, absolutamente todos. Eu acho que isso é importante porque, Padre Domingos, eu sempre acho que a gente tem sempre a tentação do elitismo salvífico, né? Elitismo assim, Jesus é nosso, Jesus é meu, Jesus é meu Salvador, né? E eu esqueço que não é possível isso se eu acreditar no mistério da encarnação. Que mesmo esse versículo fundamental que o teu Padre Eduardo estava lembrando, o versículo 14 do prólogo, sim, então vai dizer que, e a palavra, esse dabar, esse projeto de Deus, traduzimos, se fosse assim, textualmente, literalmente, seria se fez carne, sarx, né? Que é a palavra que se usa lá no grego. Às vezes traduzimos também por se fez homem, quer dizer, mas ser humano. Quem sabe poderia São João ter dito também, se fez o ser humano davídico. Claro, seria com relação ao povo, mas ele fala de modo exatamente genérico, né? Se fez carne ou se fez humano, se fez humano. E até este evangelho prólogo vai lembrar isso também, né? Que Deus também, as nossas recusas não freiam o projeto dabar de Deus. Sim. No versículo 11 vai dizer que essa palavra veio aos seus, quer dizer, aqueles que eram quase que mais de Deus, que era o povo judeu, o povo escolhido, sim, do Antigo Testamento. Mas os seus não o acolheram, mas agora o versículo 12, mas a quantos acolheram essa palavra, esse projeto, foi dado poder, que é o Espírito Santo, de se fazerem filhos de Deus, acreditando nele. Quer dizer, nesse nome, então, nome de Jesus. Então, o prólogo vai dizer também, não só que Jesus, ele é o projeto de Deus, mas ele é o projeto de Deus enquanto ele é filho de Deus. Até o prólogo vai dizer para nós que Jesus é o Filho único e por isso no Filho único brilha para nós a glória do Pai, quer dizer, toda a herança do Pai, tudo aquilo que o Pai tinha que deixar como herança para Jesus, brilha nele, mas agora nós também somos feitos pela fé em Jesus, aderindo a Jesus, somos feitos filhos e filhas desse mesmo Deus, então acolhendo essa mesma herança de Deus. Que o prólogo vai lembrar também que é a vida, né? Que é luz, que é vida. Até Jesus mais tarde vai até dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas já no prólogo já se diz que nele, ou ele é a vida, essa vida que se manifesta para todos. Exatamente, e esse mistério então da encarnação, ele vai trazer para nós, não é mesmo, uma certeza assim tão grande de que tudo que eu posso imaginar e já imaginamos como divindade, como Deus ou como deuses, seja lá o que for, tudo que é transcendência, de repente está dentro de um ser humano chamado Jesus, um grande sacramento da divindade. Eu acho muito bonito, né? Nele habita a plenitude da divindade. Será que nós já chegamos, Eduardo, a essa fé concretamente? Porque a tendência do ser humano é gostar de ter Deus dentro de algum lugar. Num templo,
sei lá, numa imagem, em qualquer coisa, né? E parece que a nossa conversão para acreditar que Deus está no humano, Deus está em nós, nós somos e podemos nos tornar imagens vivas de Deus na medida em que vamos nos tornando membros de Jesus, né? Eu creio que essa fé que vem da encarnação, né, a gente ainda não conseguiu assimilar, não sei como que você sente, porque a gente gosta demais, sabe? Sagrado, profano, né? Aqui está Deus, aqui não está. É possível isolar Deus de alguma coisa sobre a face da Terra e do cosmos? É sempre um desafio, Padre Ulisses, e eu diria que, em geral, no mundo religioso, é mais comum negarem em Jesus a sua condição humana. É mais fácil, a gente tem essa tentação de sempre valorizar excessivamente a divindade de Jesus, quase que deixando de lado ou diminuindo ou limitando a sua humanidade real, a sua humanidade verdadeira. Mas essa expressão que você usa, Ulisses, ela é muito significativa. Em Jesus habita a plenitude da divindade, ou seja, ao encarnar-se, Jesus assume plenamente a humanidade, mas assume também plenamente a sua divindade. Deus Pai não comunica a Jesus e ao Espírito Santo uma meia divindade ou uma parte da divindade. Jesus é plenamente divino, é plenamente humano e o mesmo se diz do Espírito Santo. E eu vejo que a encarnação, ela encontra esse espaço de revelação do próprio mistério trinitário de Deus. Quem age na encarnação não é só o Filho. Quem age na encarnação é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. Essa certeza de que toda a vida, todo o mundo criado está em função de um plano salvífico, de um plano de um Deus que nos ama, que nos quer bem e que nos anuncia a salvação. Eu acho que a gente gosta de pintar a Trindade, né? O Divino Pai Eterno, aquele velho barbudo, o Espírito Santo uma pombinha, mas de fato, tendo se eu perguntar onde é que está o Pai? Em Jesus. Onde é que está o Espírito Santo? Em Jesus. É assim, por exemplo, que Jesus responde no Evangelho de São João a Filipe. Filipe interpela Jesus dizendo, mostra-nos afinal o Pai. E Jesus diz muito simplesmente a Filipe, quem me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai, assim como o Pai está em mim. Eu acho que esse é um aspecto da nossa fé que a gente tem que aprofundar ainda. A Trindade toda se manifesta nesse Jesus de Nazaré. É Ele a única fotografia que nós temos da Santíssima Trindade. O resto são fantasias que nós criamos, algumas delas até meio esdrúxulas. Eu ainda acho que aquele ícone bizantino, em que os três têm o mesmo rosto, né, é o que melhor manifesta para nós, porque é o rosto de Jesus que manifesta o rosto do Pai, é o rosto de Jesus que manifesta o Divino Espírito Santo. A encarnação nos trouxe concretamente para a Terra uma presença de um Deus que pode ser tocado, que pode ser visto, que pode ser encontrado, né, e que pode ser experimentado. Em comunhão, nos debruçando, como eu pedi a vocês, sobre o presépio, mas para contemplar o mistério da encarnação. E nós estamos aqui com o primeiro capítulo do Evangelho de São João, aquilo que é chamado prólogo de João, comentando porque São João realmente foi aquele apóstolo que escreveu por último o seu Evangelho, porque ele já ia refletindo muita coisa que o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas já haviam escrito, já eram conhecidos pelas comunidades. Aí João se debruça e ele nos dá esse maravilhoso prólogo, que, como dizia o Padre Domingos Sávio, traz um resumo, né? É como se ele sintetizasse todo o seu Evangelho, toda a sua fé dentro desse prólogo. E é por isso que é importante a gente poder também meditar esse prólogo. E aqui de imediato eu queria já perguntar para o Padre Domingos Sávio alguma coisa que sempre me questiona. Nós cremos que Jesus assumiu por inteiro a nossa natureza humana. Nós cremos que o Verbo, não é mesmo? Como diz São Paulo, se aniquilou e tomou a nossa condição humana por completo. A natureza divina escondida, no certo sentido, na natureza humana.
Eu sempre penso assim, Domingos, foi uma aventura de Deus fazer essa existência humana. Foi curtinha, podia ser muito mais, né? Mesmo 30 e poucos anos, mas... E aí vem o São João e diz, o verbo se fez carne, et verbum caro facto et habitavit in nobis, e habitou em nós. Aí a gente vai lá no grego, habitou em nós. Por que será que as Bíblias, Domingos, sempre trazem a tradução e habitou entre nós, e pôs sua tenda no meio de nós? Por que elas não falam e habitou em nós? Será que é um modo simplesmente de se fazer uma referência ao Antigo Testamento, à tenda de Deus lá no deserto, ou sei lá, mas parece que em nós é muito mais forte do que dizer que habitou no meio de nós. O que você acha? Então, Ulisses, você lembrava até há pouco tempo, um pouquinho antes, a questão da tenda. Sim. Tenda que acompanhava o povo no deserto, quer dizer, na tenda estava Deus e acompanhando o povo. Sim, lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. E tenda é skene. E o verbo que São João usa é um verbo que vem de tenda. É skenosen, quer dizer, quase que Deus entendou, quer dizer, fez tenda, podemos dizer, entre nós. Só que a preposição que São João usa, ele vai dizer, e Deus, quer dizer, fez tenda, veio habitar em nós, en remin. Sim. Para mim, se você perguntasse, eu diria, é uma pena que as traduções nossas, você lembrou a tradução latina, lá de São Jerônimo, da Vulgata, habitavit in nobis, quer dizer, habitou em nós, quer dizer, no mais profundo de nós. É claro que Jesus vai dizer que ele vai estar conosco até o final dos tempos, conosco, entre nós, mas agora João, parece que ele quer dizer de modo um pouquinho mais profundo. Não, e veio habitar, veio morar em nós, que isto é, dentro de nós. E se olharmos, por exemplo, Padre Ulisses, no mesmo Evangelho de São João, claro que é o mesmo evangelista, ele vai dizer, por exemplo, lá pelo capítulo 14, mais ou menos, que aquele que ama, quer dizer, que aceita a proposta dele, vai dizer que o Pai e eu viremos a Ele e nele faremos morada. Quer dizer, então não só o dabar de Deus, quer dizer, o Filho eterno do Pai, mas até o Jesus vai dizer que o Pai com Ele, claro que podemos também incluir o Espírito Santo aí, viremos a Ele, nele faremos morada, quer dizer, dentro. Então eu diria assim, é uma pena, né, que a tradução nossa vai, claro, que não vai mentir o que está lá, mas parece que esconde um pouco dessa grandeza do mistério. Não só entre nós, mas no mais profundo de nós mesmos e de nós mesmas. Essa é a proposta de Deus. Eu acho, entende, que é muito importante esse em nós, porque para mim me dá o sentido, ele assumiu para valer a nossa natureza, né? Ele entrou. Eu sempre digo para o povo, olha, Deus quer que a gente seja a habitação dele, muito mais do que colocar uma hóstia num ostensório de ouro, né? Ele quer o humano. É aí dentro do humano que ele quer estar presente. Como é que você sente isso, Eduardo? Essa é a grande riqueza e o grande ensinamento do Vaticano II. O Concílio Vaticano II mostra claramente as consequências de uma encarnação real, de uma encarnação verdadeira na condição humana e na própria Igreja. E, em certo sentido, o prólogo do Evangelho não fala apenas de um Deus preexistente, mas ele fala também das consequências de uma igreja que deve assumir também essa perspectiva de um Deus que de fato se encarnou para assumir a nossa condição humana, para estar na nossa companhia. E quando a gente fala do sentido eclesiológico da encarnação, nós estamos falando sobretudo da ligação dos seguidores de Jesus com esse Evangelho, com o Evangelho que mostra a grandeza de um Deus que assume a nossa natureza, a nossa condição humana. Creio que é muito importante, talvez aqui a gente possa, Domingos fez uma referência, né? Ou seja, será que haveria uma revelação da Santíssima Trindade sem a encarnação? Porque no fundo a encarnação é que nos trouxe, inclusive essa distinção que nós dizemos em 3 pessoas, né? Em um só Deus. Eu não encontro nas páginas do Antigo Testamento isso aí explícito, né? Pode haver sombras, mas explícito acho que não existe, não é, Domingos? Sem dúvida. Claro que
o Antigo Testamento vai falar de Deus, né, entendido como Pai, quer dizer, é o Deus Pai. Esse sonho de Deus de ter um filho, né? Depois fala muito do Espírito também. Agora, realmente, Santíssima Trindade, sobretudo, esse projeto de Deus, né, de encarnação em nós, porque, de certo modo, até com o Filho, veio o próprio Pai e o Espírito Santo também. Sim. Claro que a segunda pessoa da Santíssima Trindade está presente em nós encarnado, quer dizer, assumindo a nossa carne. Agora, o Pai e o Espírito não assumem, mas vêm junto também, né? E essa revelação, ou essa presença, essa impossibilidade de que uma pessoa da Santíssima Trindade possa estar, digamos assim, distante uma da outra, né? Eu acho que é isso que faz nos entender todo o mistério da redenção como sendo um mistério, uma ação da Santíssima Trindade. Até eu acho bonito, Padre Eduardo, daquele filme A Cabana, quando o personagem questiona Deus, Pai e Mãe, né? Mas como é que você foi fazer isso, deixar seu filho morrer na cruz? Onde é que você estava quando ele estava sofrendo, pregado numa cruz, né? E a resposta é tão bonita: eu estava lá com ele. Eu estava lá com ele. Eu estava crucificado com ele, né? Quer dizer, não é que crucificaram Jesus e o Pai ficou contemplando lá do alto dos céus, não. Eu estava ali com ele, né? Ali estava o Espírito que ele entregou a nós, né? Ali estava o Pai demonstrando, né, até que ponto era o amor que ele tinha por seu Filho e por todos nós, né? Essa ação da Trindade Santa que se manifesta na visibilidade da natureza humana de Jesus. Isso eu acho que é muito importante. Essa pergunta sobre a relação entre a Trindade e a encarnação, ela é muito significativa e ela deve ser respondida de uma maneira muito clara, muito objetiva. A Trindade existe independentemente da encarnação. Sim. A teologia clássica responde isso e faz a distinção entre a Trindade econômica e a Trindade imanente, ou seja, tudo que nós sabemos sobre a Trindade, tudo que nós sabemos sobre Deus, nós sabemos através de Jesus. É Jesus que nos explica sobre Deus Pai, sobre o Deus Espírito Santo. Mas a Trindade já existe antes da encarnação. O que não existe antes da encarnação é a condição humana, é a humanidade de Jesus. Jesus assume a sua natureza, a sua condição humana pela encarnação. Mas a Trindade desde sempre está presente, a Trindade imanente está sempre presente. Essas distinções são muito difíceis e às vezes complicadas, porque a fé cristã ela é uma fé originalmente semita, inserida na cultura semita, que é a cultura da Bíblia, a cultura da região de Jesus. Mas já nos primeiros séculos, essa fé originalmente semita vai ser traduzida para os conceitos gregos, para o conceito do helenismo, da filosofia grega. Por isso que, abrindo os textos bíblicos, mesmo o prólogo de São João ou o Evangelho de São João, nós não vemos ali essas expressões próprias da doutrina trinitária, a própria palavra Trindade ou a expressão homoousios, que simboliza a igualdade divina entre Jesus e Deus. Tudo isso é herança do mundo grego, do desenvolvimento dogmático do mundo grego. Mas a gente sempre diz, e de maneira consensual os estudiosos da Bíblia dizem isso, que o Evangelho de São João, ele é tipicamente um evangelho trinitário. No Evangelho de João, muito claramente, aparecem essas ligações estreitas e fortes entre a obra de Deus Pai, a obra do Deus Filho, a obra do Deus Espírito Santo. E Santo Tomás vai dizer que o Filho se encarna, o Deus Filho se encarna, porque é mais conveniente, é mais lógico que o Filho se encarne e não Deus Pai ou não o Deus Espírito Santo. Mas a obra da encarnação é toda ela, assim como a obra da criação, é toda ela uma ação da Trindade. Não há possibilidade, né, de isolar, isso aqui é meu, isso aqui é seu, não há, né? Agora, eu vou só fazer uma referência de uma curiosidade. A gente está falando já no prólogo de João, nós estamos contemplando tudo isso há 2000 anos daquilo que aconteceu, né? Às vezes eu fico pensando, Padre Domingos, aquele menino Jesus, aquela criancinha lá na manjedoura, aquele garoto de 12 anos, meu Deus do céu, até onde ele percebia essa plenitude da divindade dentro dele,
Porque, de fato, Deus se escondeu debaixo da natureza humana, se a gente pode imaginar isso, né? Como é que foi crescendo em Jesus esta união total com o Pai e o Espírito? Como é que a gente pode imaginar um pouco isso? Porque ele era totalmente humano, ele não estava fazendo de conta que era, entende, Deus escondido ali numa criança, não era um disfarce, digamos assim, né? Como é que você medita isso aí, Domingos? Então, a partir do que o Padre Eduardo acabou de dizer, a gente vê como realmente é um mistério para nós, né? Porque se até mesmo a obra da encarnação, quer dizer, não é a obra só do Filho, mas é do Pai e do Espírito Santo. Então, agora, como que, digamos, o Pai, que estando presente também na concepção, no crescimento de Jesus, agora, como que é possível, né? Quer dizer, eu acho que é até meio impossível para a gente ter uma resposta assim plena a isto, né? Porque se Jesus ele era plenamente humano, ele era ao mesmo tempo, não deixou de ser plenamente divino. Agora, como que é possível, né, digamos, ele sendo plenamente divino, viver plenamente humano também, humanamente? Então eu vejo assim pela palavra do próprio Evangelho, que vamos ver lá em Lucas, dizendo que quando Jesus volta, por exemplo, lá para Nazaré, ele era obediente aos seus pais. E até no comecinho, você vai dizer que o menino ele ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, quer dizer, Jesus, enquanto humano, como nós, somos chamados a crescer, né? Não só em idade, mas em sabedoria e graça também. Mas aqui eu queria conversar com o Padre Eduardo, essa relação encarnação-redenção. Dois momentos, duas etapas, duas fases distintas, ou simplesmente, né, na medida de uma, a outra acontecendo. Como que você vê essa relação? São duas palavras, mas não precisa ser duas realidades, né? Encarnação, redenção. A gente poderia fazer uma analogia, não é, Padre Ulisses, dizendo que encarnação e redenção são duas faces de uma mesma moeda, de uma mesma realidade. Deus cria porque Ele é capaz de encarnar-se, Deus cria porque Ele é capaz de nos salvar, Deus se encarna porque Ele é capaz de estar na origem, de fato, da nossa salvação, da salvação do mundo. Os quatro mistérios da vida de Jesus, os quatro momentos fundamentais da vida de Jesus mostram muito claramente que encarnação, missão, morte, ressurreição e também redenção fazem parte de uma história de um Deus que nos ama, de um Deus que intervém na história humana. E esse sentido da encarnação é muito bonito. A encarnação é uma intervenção clara, querida por Deus. Deus intervém na história de uma maneira misteriosa, de uma maneira bonita, mas sobretudo de uma maneira decisiva. Deus quer estar junto conosco, Deus quer fazer parte da humanidade, Deus quer nascer do modo como todos nós um dia nascemos. Isso é um mistério de fé, mas é também um mistério de um Deus que se revela. Santo Tomás de Aquino diz isso, diz que na origem da revelação de Deus está o amor de Deus. Deus ama, Deus é amor e por causa disso ao amor convém comunicar-se. Deus se revela porque nos ama, Deus se encarna porque nos ama, Deus redime o ser humano como expressão do seu amor, um amor incondicional, um amor insistente, um amor corajoso, um amor que não espera nada em troca. Deus nos ama porque Ele é bom, não porque nós somos bons. E este amor de Deus se revela, sobretudo, nos momentos fundamentais da vida de Jesus, seja na sua encarnação, seja na sua vida pública, na sua pregação, na sua morte e na sua ressurreição. São momentos, são capítulos de uma mesma história, história de salvação, história de amor. Ou seja, a redenção acontece na medida em que se comunica esse amor louco, absurdo, como se diz, de Deus pelo ser humano, né? De tal modo que a gente pode dizer, Padre Eduardo, que naquela criancinha que está ali na manjedoura, digamos assim, se encarnando, está também redimindo a capacidade do ser humano de aceitar o amor de Deus, né? E que vai até a cruz, que Ele encarna a nossa morte e manifesta o momento maior do amor da Trindade Santa pelo ser humano. Então a gente pode dizer que
encarnando-se está redimindo, redimindo está encarnando-se. Acho que é interessante, poderíamos pensar assim em 4 momentos, né? Encarnação, missão, redenção, morte e ressurreição, mas poderíamos dizer também que tudo isso é encarnação. Quer dizer, é uma encarnação que vai se manifestando, né? Na concepção virginal e assim por diante. O que é interessante, São Paulo, por exemplo, no capítulo 13 dos Atos, 13:33, um dos seus discursos, usando o Salmo 2, ele vai dizer o seguinte, que com a ressurreição de Jesus se realiza aquilo que está no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Quer dizer, então na ressurreição é que de fato o Pai, quer dizer, termina, podemos dizer, a geração do Filho, quer dizer, o dabar dele, aquilo que ele propunha para nós, é na ressurreição. Quer dizer, ali, não na cruz quase que só, né? Quer dizer, tudo está consumado, mas na ressurreição de Jesus que vai trazer para nós também o envio do Espírito. Então é lá que Deus vai dizer, esse é o meu Filho amado, hoje eu estou gerando você. A gente está nascendo, como diz Jesus, está nascendo na cruz, como está nascendo no presépio, né? Está redimindo na cruz, como está redimindo no presépio, e em tudo ele vai manifestando esse mistério de Deus, né? E me parece que tudo isso para nós traz uma certeza daquilo que Santo Afonso canta no Tuchende dalla Stella, né? Ele dizendo para nós ali, por que essa criança está sofrendo aí no presépio, ao frio agreste, né? Falou, é porque você nos ama, é porque você já é o nosso Redentor, né? Então é o Redentor que nasceu, né? E é o Redentor da cruz que se encarnou. Eu vejo assim esse mistério da encarnação como um processo, né? Que vai assim para e passo junto com todo o mistério da redenção. Então, nesse sentido, poderíamos dizer que a encarnação, de fato, ela vai terminar quando todos nós estivermos plenamente unidos em Jesus na Trindade. Aí sim, terminou o processo de encarnação, né? Porque Jesus se encarnou, mas só se ele vem assumir a nossa condição, quer dizer, agora nós é que temos agora o nosso tempo de irmos nos divinizando em Jesus, nos trinitalizando, podemos dizer assim, para um dia estarmos em plenitude de união de vida com Jesus no seio da Trindade. Isso, está aí, minha gente, esse bate-papo nosso, essa mesa redonda, e já estamos encerrando o nosso tempo. A gente vai voltar novamente a refletir sobre a encarnação, viu? Nunca se esqueça daquilo que já dizia São Gregório Magno, o Natal é o Natal apenas da nossa cabeça, que é Jesus. Esse Natal tem que ser celebrado todo ano, porque nós que somos o corpo místico de Jesus ainda estamos em dores de parto, ainda estamos nascendo para que o Natal completo seja um dia celebrado com o Cristo total. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Fique com Deus, fique com Jesus, fique com Nossa Senhora, fique com São José, e na semana que vem nós vamos nos encontrar novamente ao redor desta mesa em comunhão.